O segundo caso é o seguinte: o condômino inadimplente alega que pagou, né, a taxa condominial para poder votar na Assembleia e ele fez via depósito, né? Então não tem um comprovante ou não foi validado aquele pagamento. Nesse caso, como proceder, Fernanda? Olha, Thiago, esses temas de inadimplentes são temas assim muito abrangentes, mas eu vou relatar um caso que eu também estava presente. Eu trabalho com administração de condomínio, parte de contabilidade, assessoria, certo? E muitas vezes a gente é convidado para estar participando, principalmente nas prestações de contas, né? Porque nada melhor do que o contador estar ali, né? Para estar auxiliando na prestação. Porque o síndico, ele sabe que ele pagou, que ele recebeu, que o saldo está batendo e que está tudo correto, mas nem sempre ele tem a capacidade de estar explanando aquela situação, né? A prestação de contas. Então, muitas vezes, a gente é convidado para estar participando das assembleias. Eu vou relatar um caso que eu estive presente, né, que era também uma assembleia de suma importância e que, neste condomínio, sempre eles anunciam, também depois que é composta a mesa, o presidente da mesa, a gente já faz até um textinho, porque é uma coisa que a gente é um padrão que a gente já passa para os nossos clientes, justamente para respaldar os síndicos, né? E para as assembleias não correrem o risco de serem embargadas, né? Invalidadas, né? Invalidadas. Então, assim, a gente tem um certo padrão que a gente aconselha os nossos clientes. E nesse caso desse condomínio, foi até muito assim, delicado, porque nós, da contabilidade, estávamos com a relação de devedores e falou o seguinte: olha, eu queria dizer que o devedor não pode votar, né? Foi apresentado assim. E antes de começar a assembleia, o morador levantou e falou assim: eu quero pedir licença. Eu fiz depósitos no decorrer daquela semana que antecedia a assembleia. Ele falou assim: eu fiz depósitos e está aqui meus comprovantes de pagamento, e levou para a mesa tal, né? E começou a falar que a contabilidade não prestava um serviço direito, que era uma contabilidade irresponsável, por que então não foi questionado os depósitos, né? Enfim, nós pedimos licença e falamos: olha, nós nos responsabilizamos em identificar pagamentos via boleto, porque é o boleto bancário, a compensação, nós temos como identificar. Via depósito é impossível de identificar, mas nós vamos receber os seus comprovantes e vamos analisar e depois te dar um retorno. Até isso ser dito, gerou na Assembleia uma certa desconfiança. Por quê? Porque ele é morador, né? Porque um senhor, né? Então, assim, foi um ato bem constrangedor para nós contadores lá, né? Para o nosso escritório. Ocorre, Thiago, que aí foi posto para a Assembleia que aceitaria, porém ele poderia participar da Assembleia. Participar, ele podia participar de qualquer jeito, né? É porque antigamente tinha aquela restrição maior. Sei. Hoje não, hoje já tem Você vários respaldos. Votar, né? Tem vários respaldos, né, de poder participar. Só não é validado o voto. Ele pode até dar a opinião dele, mas só não é validado. Até porque a questão da inadimplência, ela tem que ser restrita à administração e, no máximo, à mesa. Entendeu? No máximo, a mesa. Por exemplo, eu participo de assembleia em condomínio que nem o presidente da mesa pode saber quem é o inadimplente, quando eu vou secretariar. Então, eu já sei, já pego o nome. Muitos condomínios eu conheço o morador, eu já sei qual é o que está devedor. Então, eu contabilizo o voto e passo para o presidente. Ó, tem tantas pessoas presentes, isso anotado só para ele visualmente, né? Ele vai, olha, fala assim: não, temos tantos votos a favor, tantos votos contra, né? Ele não põe se tem ou inadimplente ou votos que não podem ser contabilizados. Mas a gente sempre avisa antes, fala assim: olha, quem tiver inadimplente, por favor, não manifeste o seu voto,
Entendeu? Até para não expor também, né? Até para não expor ele mesmo. tudo. Ou então, às vezes, quando a gente vê, porque tem gente que se manifesta, Tiago, há uma má fé, uma má conduta de morador que nesses 13 anos eu venho assim É assim mesmo, Edvaldo? Morador é meio malandro? Cara, eu tenho um processo que todos os condomínios que eu começo a trabalhar, eu já tenho um esquema, que esquema é a palavra que síndico não deve usar nunca. Eu tenho um processo que eu utilizo, é uma empresa que eu tenho uma parceria com ela, chama Garante Condomínios. Essa empresa, ela compra carteira de clientes. Então, assim, eu não tenho a inadimplência em dinheiro. É um método que está sendo bem utilizado. Agora, assim, ele continua inadimplente porque a Garante vai fazer a cobrança dele e, para efeito de cobrança, ele está inadimplente porque ele não pagou para a Garante. Pagou só ele, a Garante que me pagou no lugar dele. Ele continua inadimplente para o condomínio, ele não pode, vamos dizer assim, ter nada consta, ele não pode ter vender o imóvel, ele é inadimplente. O direito dele se permanece ainda do mesmo jeito, né? A diferença é que a Garante antecipa a taxa dele. Entendi. Pro condomínio, no caso. Antecipa pro condomínio a taxa dele. Então, assim, ele é inadimplente Fernando, de qualquer forma. Vamos voltando no nosso... Aí, só para finalizar, Tiago, este assunto, no caso, né, que ele apresentou os comprovantes, imediatamente na segunda-feira, era uma sexta-feira à noite, né? Então, imediatamente, segunda-feira, nós vamos verificar. Não tinha pago. Ele fez os pagamentos em envelope e todos os envelopes estavam vazios. Eu ia falar sobre isso. Todos os envelopes estavam vazios. Que eu também atuo no administrador e a gente aconselha o seguinte: a gente nunca pega nada em envelope, em dinheiro e depósito. É via boleto bancário, que é mais seguro para quem está pagando e mais seguro para quem está recebendo. O problema, Tiago, é que quando você tem um CNPJ e no próprio boleto, ele vai sempre à conta do condomínio. Né? Então, ele faz de má fé. Eles fazem de má fé. Então, nesse caso, seria interessante a gente recomendar o inadimplente pagar e pedir um nada consta, né? Para apresentar ali no ato da Assembleia, né? Ocorre muito isso, Tiago. Às vezes, a Assembleia é hoje à noite. Eles ligam lá na contabilidade e falam, eu quero pagar agora. A gente emite o boleto, eles pagam. E a baixa, ela não é automática. A baixa, ela é por compensação. Então, nem sempre a gente tem assim a resposta no mesmo dia. Entendeu? A gente tem resposta um dia, se for Banco do Brasil, até 2 dias depois. Agora, BRB, outros bancos que trabalham mais online, ele é no dia seguinte. Bom é andar em dia, né, seu Edvaldo? Essa garota que é a representante da Garante aqui, quando a gente vai fazer uma assembleia em um condomínio específico ali, ela vai junto, e nós temos a Wi-Fi lá no salão, ela abre a conta corrente dela. Se aparecer alguém falando que pagou, ela olha na hora, para ver se o camarada pagou ou não. Ela tira a francesinha ali naquela hora. Então, assim, ele diz, olha, você pagou, você não pagou. Então, assim, porque a gente... Eu faço isso porque o advogado diz, olha, dessa forma você pode fazer. A minha lista de presença, ela é por apartamento. Você não vai chegando... É por apartamento, por andar. Primeiro andar, apartamento tal, tal, tal. Então, você tem lá no seu local certinho. Então, aquele apartamento que está com alguma inadimplência, eu coloco assim, escrito em vermelho, consulte o síndico. Acho que a gente tem que... Lógico que a gente tem que... A gente orienta também, Tiago, um parênteses, que, por exemplo... A inadimplência, a relação de devedores, nós mandamos no dia para os síndicos. Quando é uma assembleia sábado ou domingo, eu mando a relação na sexta-feira. O que ocorre? A gente sempre orienta. Chegou com comprovante do dia, não aceitar. Por quê? Porque a gente não tem a comprovação. Agora, se é 2 dias, né, e realmente, às vezes, tem esse problema da questão da compensação, né, é fazer a observação de que será feita uma análise, né? Tudo depende, eu sempre oriento os síndicos a manter a máxima calma, elegância, entendeu? E trabalhar sempre com o que nós chamamos tripé, né? Que é a convenção, o regimento interno e o Código Civil. Com certeza. Então, assim, sempre está buscando. Eu brinco até com meus síndicos que eu falo assim, olha, você está exercendo um papel. Então, saiba separar do síndico para o morador. Então, você tem obrigações como síndico, mas você também tem obrigações como morador, né? Então, assim,
é sempre bom levar em consideração, tá dosando. Eu gosto muito de utilizar a palavra mediação. E o síndico é para testar a paciência, é para pagar os pecados aqui na terra, para poder ir para o céu bonitinho. Então vamos lá, Fernanda, para nós encerrar. Então, nesse caso, seria pagar com antecedência e pedir o nada consta, né? Para apresentar na Assembleia, para não ter nenhum tipo de constrangimento, né? Vamos lá, o nosso terceiro